na casa de Deus, né, que nós encontramos, né, a solução para os nossos problemas, a restauração para os nossos problemas, a restauração da nossa alma, né, algo que esteja nos afligindo, né. É só na casa de Deus e que nós encontramos. Vamos dar início à palavra, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É minha honra, né, estar aqui no meio de pastoras e pastores, né? Pessoas, né, que sabem bem a palavra, né? Eu não sou muito de pregar, mas eu sei falar de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo do 38 em diante, amém? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra fala sobre duas mulheres da Bíblia, chamadas Marta e Maria. Glória! Glória. Leamos. E aconteceu que Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu que, indo eles a caminho, entrou em uma aldeia. Uma certa mulher, com o nome Maria, o recebeu. Uma certa mulher, com o nome Marta, e recebeu em sua casa. E entra era uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Maria, Marta, porém, andava distraída por muito serviço, e aproximou-se e disse ao Senhor: não se dá de que minha irmã me deixe servir sozinho? Disse-lhe, pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra fala sobre a importância de tirarmos um tempo para Deus, né? Ela fala sobre a prioridade que nós devemos dar, né, na casa do Senhor, né? E aqui fala sobre que Marta estava distraída com muitas coisas, né? E nesses dias em que a gente vive, né, existem muitas Martas, né, no meio da gente, né? Até mesmo a gente mesmo às vezes nos encontramos nessa posição de Marta, né? No corre-corre do dia, né? Na demanda dos afazeres, das coisas, né? Deixamos a Jesus em segundo lugar, muitas das vezes, né? Às vezes encontramos um emprego para trabalhar e no cansaço do dia, nas coisas, nos afazeres, muitas vezes deixamos Jesus de lado para dizer que estamos cansados, né? Encontramos sempre uma desculpa para que Jesus fique em segundo lugar, né? E o que nós devemos fazer, né? Porque a Marta estava muito distraída, né? Muito agitada, né? Com a demanda dos afazeres dos dia a dia, e ela ficava ali naquela de fazer uma coisa e outra, enquanto Maria, né, escolheu a boa parte que foi ouvir a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, né? Isso não quer dizer que nós devemos deixar nossos afazeres de lado e ficar só na casa do Senhor direto, não, só fazendo as coisas, não.
que nós possamos tirar aquele tempo de prioridade para fazermos as coisas para o Senhor também, né? Porque Glória a Deus. às vezes nós fazemos tantas coisas no corre-corre do dia, né? Que acabamos deixando Jesus de lado, né? E não é isso que o Senhor quer. Glória. Porque Jesus quer que nós aprendamos mais dele, né? Mais da sua palavra, busque mais dele, né? Porque é ele que nos dá saúde, né? Ele que nos dá força para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos tirar de nossos afazeres, das nossas coisas. Mas se a gente deixarmos Jesus de lado, vai acabar que nós ficamos que nem a Marta, né? Distraída com muitas coisas, esquecendo das coisas de Deus, né? Esquecendo das coisas que é mais importante, né? Que é a palavra do Senhor, né? E muitas das vezes nós trazemos uma pessoa para a igreja e aquela pessoa já está ali fazendo, já começa a pregar, a louvar, né? Vem a fazer as coisas para Deus. E muitas vezes muitas pessoas questionam, né? Porque aquela pessoa já chegou e já está fazendo muitas coisas na casa do Senhor, né? Mas não sabe que é porque ela priorizou mais as coisas de Deus, né? Mais para aprender, né? Tirou mais tempo para Deus do que aquela pessoa que está questionando, né? Porque não já está pregando bem, já está louvando bem, né? Que nem aquela outra pessoa que mal chegou já está fazendo, né? Porque ela priorizou mais as coisas de Deus, buscou mais, né? Para louvar e Deus ali agiu na vida dela, né? E fez com que ela ficasse aquela pessoa ali, né? Daquele jeito. Porque ela priorizou mais as coisas de Deus, priorizou mais em aprender da palavra, né? Aprender os seus ensinamentos, né? As coisas que o Senhor estava ali pronto a ensinar através dos seus servos, através das pessoas, né? E muitas vezes a gente fica naquela agitação do dia a dia, né? E acaba esquecendo, deixando as coisas de lado, né? As coisas de Deus de lado e priorizando as coisas, os afazeres, né? Do corre-corre do dia, né? E muitas das vezes também tem aquela ideologia de que hoje em dia, né? Como os tempos estão modernos, as pessoas falam que aquela mulher tem que ser mais empoderada, né? Elas têm que trabalhar fora, né? Ser independente, né? Mas se fosse nos dias de hoje, o Senhor falaria que nós teremos que fazer que nem Maria, né? Se aquietar no buscar mais a Deus do que as coisas, né? Que tira o nosso tempo com Deus, né? E muitas das vezes as pessoas inventam ter desculpa para ir para a igreja, né? Hoje em dia está tão assim que qualquer coisa faz com que aquela pessoa tire o alvo que é a presença de Deus. Inventando desculpa que é porque o irmão não olhou para a cara dele, não deu a paz do Senhor para não vir para a igreja, né? Para querer mais vir para a igreja. Aí esquece que o alvo é Jesus, que está ali com Jesus, não é para aquela pessoa, né? Não quer ir para a igreja. Muitas das vezes também a gente prega para as pessoas aí fora, né? No evangelismo, em alguma coisa, as pessoas ficam sempre dizendo, não, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e deixando sempre Jesus em segundo lugar, né? A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus, né? As demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas vezes a gente mesmo, até mesmo daqui da casa de Deus, a gente fica buscando mais lá fora, né? As coisas, né? O trabalho, as coisas. Muitas vezes já está até trabalhando, aí aparece outro emprego, aí quer aceitar, né? Aí, em vez de deixar aquele outro espaço para adorar a Deus, buscar a Deus, né? Aí não quer se servir em 2 empregos para tirar o tempo com Deus, né? E esquece que é Deus que dá saúde, né? No momento que Deus quiser tirar a saúde, para que ele não venha mais querer trabalhar, não possa mais trabalhar, Deus pode tirar, né? Mas a pessoa não agradece, né? Porque tem sempre querendo mais, sempre querendo mais. Meu Jesus. E esquecendo que Jesus é que pode lhe dar todas as coisas, né? As pessoas chegam em casa cansadas do trabalho, aí é um corre tão grande,
muito agitado com aquelas coisas, né? Que tirar o alvo, né? Que é a família, que é a presença de Deus na casa dele. E essa mensagem sempre venha, né? Nos aprimorar, né? Não vem tirar o nosso foco, né? A nossa atenção, que é a palavra de Deus, né? Aqui no versículo 40 fala que porém andava distraída com muitos serviços e aproximando do Senhor, disse-lhe, Senhor, de que não te dá, de que minha irmã me deixe servi-lo sozinho e que me ajude. Aleluia, Deus. A Maria ali foi reclamar, a Marta ali foi reclamar com Jesus, né? Porque Maria ficava distraída, né? Ansiosa com muitas coisas. E Maria ficava ali sentada, né? Aprendendo a palavra de Deus e não o ajudava, né? Mas Jesus respondeu a ela que Glória. Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. Marta escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Aleluia, Deus. Essa passagem aqui, versículo 41, onde Jesus fala que Marta anda muito ansiosa e fadigada com muitas coisas. Isso quer dizer, irmã, que essa correria, que essa agitação do dia é uma coisa preocupante, porque isso aí vai trazer, aqui fala que vai trazer ansiedade, perturbações, né, para a sua vida, né? Vai trazer muitas coisas que vai chegar um momento em que você vai ter que parar para tirar um tempo para o Senhor, né? Porque aquilo ali, de tanto você se preocupar com as coisas, com os afazeres, né, com tudo, isso aí trouxe ansiedade, trouxe perturbação, né, trouxe preocupações, né, para a sua vida. E não é isso que o Senhor quer, né? Porque se você tirasse se fosse o caso de tirar o tempo para Deus, sempre está deixando Deus em prioridade, nada disso iria acontecer, né? Trazer ansiedade, preocupações, né? Até mesmo aquela doença que hoje em dia falam, né? Que é a tal de depressão, né? Glória. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo na igreja, se encontram assim, porque elas não tiram o tempo para priorizar a palavra de Deus, Glória. para aprender mais do Senhor, né? Para buscar mais a Deus, para ter mais uma comunhão íntima com Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, debaixo da terra, né? Lá em Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. Por isso, jamais nós devemos tirar o tempo de Deus para que ocupar em outras coisas. Glória. Né? Aqui fala porque a Marta andava muito distraída, né? E é um perigo a pessoa estar muito distraída. Eita, Jesus. É verdade, Jesus. Porque quando a pessoa fica muito distraída com muitas das coisas, isso faz com que a pessoa se distancie de Deus, né? Acabe se distanciando de Deus. Isso vai trazer frieza espiritual, vai trazer ansiedade, vai trazer perturbações para a sua vida. E quando você pensar que não, você já pode até correr o risco de estar ali no mundo novamente, né? Sofrendo e fazendo aquelas coisas do mundo que
casa também, se der, ir para o clamor do meu dia, se na igreja tiver, ou ir para as coisas, né? Fazer as coisas do Senhor, né? Porque como lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo, né? Assim como há tempo para nós fazermos as coisas de casa, também nós podemos tirar aquele tempinho de 2 horas para irmos à oração, chegar em casa, fazer nossos afazeres e ali no decorrer do dia fazendo, se der, ir no clamor do meu dia, ou se não der, vai à noite para o culto, né? Mas jamais deixamos de ir para a casa do Senhor, né? Se nós trabalharmos também fora, Deus vai entender porque nós trabalhamos e também porque nós não venhamos deixar de vir para o culto à noite por causa do trabalho, né? Porque assim como Deus deu o trabalho, Deus também pode tirar, né? Se caso a gente não soubermos fazer, né? Se nós não deixarmos ele como prioridade, né? Porque Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso bem. É por isso que a palavra dele sempre nos adverte, né? De todas as maneiras, né? Ele sempre nos adverte, até mesmo nessa passagem aqui de Marta e Maria, né? Porque hoje em dia, nesse corre-corre do dia, até eu já sabia, né, que poderia acontecer essas coisas, né? Da gente ficar muito distraída, muito ocupada com as coisas e acabar deixando Deus em segundo lugar, né? Não é isso que Deus quer, né? Muitas das vezes também as pessoas até querem se afastar da igreja por causa que o pastor não vai na sua casa, né? O pastor não vai visitar, né? E muitas das vezes o pastor também tem problemas, às vezes o pastor visita um, visita o outro. Muitas das vezes a pessoa fala que o inimigo se levanta contra a sua vida e por isso você não foi para a igreja. Se você acha que o inimigo se levanta uma vez ou duas contra a sua vida, imagine contra a vida do pastor, né? Que está ali na frente, né? Orando pelas ovelhas, né? Orando pela sua família, que a responsabilidade é maior, né? E por isso que a palavra do Senhor fala, né? Que nós temos que estar sempre tendo Ele como prioridade em nossas vidas, né? Para que a gente não venha enfraquecer na fé, não venha nos espiar espiritualmente, né? Porque se nós ficarmos distraídos com as coisas do dia a dia, né? De outras preocupações, a gente acaba, né, ficando que nem a Marta, né? Assim, distraída, meio que ansiosa, que né, a palavra que fala, né? Que ela andava ansiosa e preocupada com muitas coisas, né? Onde a palavra do Senhor também fala que nós temos que entregar nossas preocupações, né? Na mão do Senhor, né? Entrega teu caminho, as tuas preocupações na mão do Senhor e mais Ele fará, né? E assim o Senhor quer, né? Que nós entreguemos nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas coisas na mão do Senhor, né? Que a gente venha ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa na casa do Senhor, fazendo as nossas tarefas de casa, mas também não deixando de fazer as coisas de Deus também na casa do Senhor, né? E tudo com decência e ordem. Se a gente trabalhamos fora, a gente não pode deixar de vir para o culto porque está cansado ou porque está com isso ou aquilo, né? A gente tem que vir para a casa do Senhor, né? Porque foi o Senhor que deu um emprego, né? Foi o Senhor que abençoou. E assim como o Senhor abençoou, deu um emprego, né? Se nós relaxarmos na casa do Senhor, Ele pode tirar também. Para que você venha ocupar o seu tempo na casa do Senhor mais e mais. E é isso. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, né? Que venha nos despertar cada vez mais, né? Para que nós possamos não ficar que nem a Marta, né? Distraída com muitas coisas, né? Porque nós temos nossos afazeres, nossas coisas temos, mas também nós jamais temos que deixar Deus em segundo lugar, porque se nós deixarmos Deus em segundo lugar e as coisas e as outras afazeres em primeiro lugar, Deus vai acabar aqui deixando a gente também em segundo lugar, né? Em segundo plano. Eita. E se acontecer algum problema muito sério em nossas vidas, aí não tem que parar para poder se socorrer na casa do Senhor. Tem que parar, né? Para
preocupações, nossas ansiedades. É o Senhor que liberta os nossos familiares que ainda não são libertos. É na casa do Senhor que nós encontramos refúgio, né? Para que Ele venha transformar alguém que não é transformado. É o Senhor que dá livramento, né? Os nossos familiares aí afora. Porque se não for o Senhor, como seria, né? Nossa família, né? Porque hoje em dia acontecem muitas coisas, né? Aí fora, mas só o Senhor para guardar, né? Nossos familiares, nossos filhos, né? Nossos maridos, vai por emprego, até mesmo nós mesmos, né? Aí fora, né? Que Deus venha nos dar livramento em tudo. Glória. Mas para isso nós temos que sempre estarmos na presença do Senhor, né? Dando prioridade às coisas dele, né? E jamais venhamos tirar o foco que é a presença do Senhor, né? A palavra de Deus fala que há tempo para tudo, né? E que a gente não venha jamais ocupar tirar o tempo de Deus em outras coisas, né? Como a palavra de Deus na Eclesiastes fala que há tempo para tudo debaixo do céu, é porque há. Se você ler lá em Eclesiastes 3, vai falar bem direitinho